Olá, boa noite. Boa noite. O IBGE compara dados da educação no Brasil em 2 décadas. Cai o percentual de cidadãos sem instrução. Aumenta a frequência escolar em todas as faixas etárias. Mas o país não conseguiu oferecer pré-escola a todas as crianças. O Tribunal de Contas da União vê pagamentos indevidos do benefício de prestação continuada. 5 bilhões por ano. O presidente americano Donald Trump divulga um vídeo com o futuro que sonha para a faixa de Gaza. O governo dele entra na disputa da plataforma Rumble com o ministro do STF, Alexandre de Moraes. E afirma que bloquear acesso e multar empresas sediadas nos Estados Unidos é incompatível com valores democráticos. Agora, no Jornal Nacional. O IBGE divulgou hoje dados do censo sobre a educação nas últimas 2 décadas. O Brasil não conseguiu cumprir a meta de colocar todas as crianças na pré-escola, mas a frequência nas salas de aula melhorou. É um quarteto fantástico. Essas meninas não têm dúvidas de que os estudos vão levá-las mais longe. Leva muito pra frente, ele abre muitas portas. Todo dia a gente busca mais aprender, cada dia mais. Querer o futuro, querer sempre evoluir. Eu tenho vários amigos conhecidos que já desistiram da escola. Eu brigo e peço para voltarem. O percentual de brasileiros sem instrução ou sem concluir o ensino fundamental caiu de 63% para 35% entre os anos 2000 e 2022. O censo do IBGE também revela que a frequência escolar aumentou em todas as faixas etárias até 17 anos de idade. Só caiu entre 18 e 24 anos porque, segundo o IBGE, tem mais jovens se formando na idade adequada. O dado de 2000, a gente tem muitos jovens que se formavam no ensino médio com 19, 20, 21 anos. E ao longo desses últimos 20 anos, a gente foi regulando esse fluxo escolar. Então, mais jovens estão se formando na idade adequada. E a proporção dos brasileiros com nível superior quase triplicou nesse período. A educação no país teve avanços nos últimos anos, mas as desigualdades ainda existem. Algumas metas do Plano Nacional de Educação não foram atingidas, como a universalização do ensino na pré-escola. A frequência escolar de crianças de 4 a 5 anos de idade foi de quase 87% em 2022. A meta 1 do Plano Nacional era que todas essas crianças já estivessem estudando. Quando você tem uma criança fora da creche e da pré-escola, não é só ela que está se prejudicando, é a família também, economicamente falando, porque tem alguém fora do mercado de trabalho para tomar conta dessa criança. Às vezes é a irmã mais velha, o irmão mais velho, às vezes é a própria mãe, às vezes o pai. Ou seja, cai a renda familiar por causa desse problema estrutural do Brasil. O censo mostra ainda que, apesar da proporção da população preta e parda com nível superior completo ter aumentado mais de 5 vezes, o universo de brasileiros brancos com faculdade é 2 vezes maior. Sara estudou em escola pública, foi boa aluna e conquistou o sonho de cursar comunicação na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Exigia muita dedicação, muita concentração, muita responsabilidade com os meus estudos, mas ver os resultados hoje é maravilhoso e gratificante demais. Mais estudantes poderiam estar no mesmo caminho de Sara. Na educação, o Brasil não tem feito o dever de casa, e isso por décadas. Entra governo e sai governo e começam de novo as políticas educacionais, os programas de formação de professores, só que tudo começa do zero, como se nada tivesse sido feito. Então nós precisaríamos de uma política de longo prazo. O meu sonho é que o nosso país ele seja mais abrangente, que ele tenha mais oportunidade para todos, independente da cor, independente da renda familiar, mas que ele seja de fato um país que acolhe todos e que todos também tenham uma vida digna. Em janeiro, o número de empregos com carteira assinada no Brasil aumentou em 137 mil vagas. Esse crescimento foi 21% menor do que em janeiro do ano passado. A indústria foi o setor que mais abriu vagas e os empregos no comércio diminuíram. Muitas empresas brasileiras têm enfrentado uma dificuldade grande para preencher vagas de trabalho. Pelas ruas de Maringá, no Paraná, a Moto faz o anúncio. Ficou interessado? Traga seu currículo. Param a gente na rua, às vezes pega informações, telefone ou o e-mail, O serviço de divulgação de vagas de emprego foi contratado por uma usina de açúcar. É uma estratégia para tentar preencher as mais de 400 oportunidades com salários a partir de R$ 2.800.
Temos 421 vagas em aberto nesse momento, nas mais variadas funções, sejam funções administrativas, funções operacionais, sejam operacionais agrícolas ou operacionais industriais. A dificuldade para encontrar trabalhadores obrigou o Fernando a adiar em um mês a inauguração do restaurante. E quando abriu, ainda estava com a equipe incompleta. Nós trouxemos algumas pessoas de outras localidades como Londrina, que nós temos uma unidade, para poder suprir essa necessidade e dar treinamento para o pessoal daqui. Nesta unidade eu preciso de 2 auxiliares de serviços gerais, preciso de um cozinheiro e 2 garçons para manter o atendimento, e para manter o nosso padrão. As agências públicas de emprego fazem a conexão entre empresários e candidatos. Esta aqui em Maringá oferece mais de 1.000 vagas por semana e muitas delas demoram a ser preenchidas. A principal razão, segundo o diretor da agência, é que na hora de anunciar as oportunidades de trabalho, as empresas destacam apenas o salário e deixam de fora o vale alimentação, transporte, as gratificações. Se as empresas, na hora do cadastro, de cadastrar as vagas, colocarem ali também os benefícios que elas têm para oferecer, ela vai ter assim uma chance maior de captar essas vagas. Também na busca por funcionários, tem indústria criando uma espécie de agência de empregos interna. Foi o que a usina de açúcar, que mostramos no começo da reportagem, fez. A empresa oferece aos funcionários uma bonificação de até R$1.000 por contratação. Funciona assim: se a pessoa for contratada, o funcionário que a indicou ganha R$200. E se ela permanecer na empresa, mais R$800. O Flávio indicou uma amiga para um cargo na área de contabilidade e deu certo. Ajudou bem. Já está pensando na próxima indicação? Com certeza. O Tribunal de Contas da União identificou que mais de 6% dos brasileiros que recebem o benefício de prestação continuada não têm direito ao pagamento. O TCU analisou se os pagamentos dos benefícios estão de acordo com as regras do programa. O BPC tem o valor de um salário mínimo e é destinado a pessoas com deficiência e a idosos com 65 anos ou mais em condições de vulnerabilidade. Para ter direito ao benefício, a renda por pessoa do grupo familiar precisa ser igual ou menor a 1/4 do salário mínimo. O Tribunal de Contas da União constatou que 6,3% dos beneficiários têm renda acima desse limite. Segundo o TCU, só de pagamento indevido o governo está gastando R$5 bilhões por ano. A auditoria do tribunal apontou ainda que mais de 6.700 pessoas acumulam ilegalmente o BPC com outros benefícios sociais. O TCU constatou também inconsistências nos dados de identificação, endereço e composição familiar de beneficiários. 12,6% deixaram de informar sobre outros membros da família. 15,9% apresentaram endereços diferentes, fora os quase 2.500 beneficiários possivelmente falecidos. E outras mais de 31.000 inconsistências nos dados de beneficiários e familiares. Segundo o TCU, essas situações podem levar a pagamentos indevidos e comprometem a capacidade do sistema de avaliar com precisão a elegibilidade dos beneficiários. Com base no que os auditores constataram, o TCU determinou ao INSS que tome providências para corrigir os acúmulos de benefícios, cancelar os pagamentos a pessoas que já morreram e beneficiários com CPFs nulos, cancelados ou sem o CadÚnico ativo. E, por fim, o TCU recomendou ao governo que realize estudos sobre o aumento na concessão de benefícios. Nós não tivemos o retorno do INSS e do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. O ministro do STF, Flávio Dino, homologou o plano de trabalho do Congresso e do Governo Federal para transparência no pagamento das emendas parlamentares. Assim, a emenda só não vai ser paga se houver impedimento técnico a ser analisado caso a caso. A decisão de Dino vai ser submetida aos outros ministros. Vamos ver agora como fica o tempo amanhã? Oi, Eliana, boa noite para você. Boa noite para você, Renata, para o Bonner, e boa noite para você.
Eu começo pelo Nordeste, que tem previsão de chuva persistente amanhã. Estas são as capitais com possibilidade de chuva forte. Salvador, com 20 milímetros, Recife, João Pessoa e Natal, com 40, Fortaleza, Teresina e São Luís, com 50 milímetros. Risco de temporal também em parte do Tocantins, do Pará, do Amazonas, em Rondônia, Mato Grosso e do sul do Paraná ao norte do Rio Grande do Sul. Nestas regiões temos Cuiabá, Porto Velho e Belém, com 40 milímetros, 31 graus. Em São Paulo, hoje fez 33 graus. Teve tempestade com granizo e vento de 104 quilômetros por hora. Amanhã os termômetros podem chegar outras pancadas intensas. O tempo instável e abafado se espalha pelo país. O céu claro predomina do sul de Pernambuco ao Rio de Janeiro, passando por grande parte da Bahia e de Minas Gerais. Belo Horizonte e o Rio são as únicas capitais que devem ficar ensolaradas o dia todo. Máximas de 32 e de 37 graus. Em Porto Alegre, 34, igual a Boa Vista. Em Florianópolis e Curitiba, 32, mais quentes do que Palmas, Macapá e Manaus. 30 graus em Brasília, Goiânia e Campo Grande. E a tendência é o calor aumentar, principalmente na cor em vermelho escuro, no interior do Nordeste, em Roraima e de Mato Grosso do Sul a São Paulo e até a região sul. E até o fim do carnaval pode fazer 40 graus no Pantanal de Mato Grosso do Sul e no oeste do Paraná, até 42 graus em São Paulo e até 44 graus no interior gaúcho. Na cidade do Rio, 37 graus na sexta-feira, na segunda e na terça e 38 no fim de semana. Bonner e Renata. Obrigada, Eliana. A seguir, o governo americano critica indiretamente a punição da plataforma Rumble pelo STF. Donald Trump divulga um vídeo do futuro. Peritos de São Paulo chegaram a uma conclusão importante na investigação do assassinato do delator do PCC, Vinícius Gritzbar, no aeroporto de Guarulhos. O material biológico encontrado no carro e em roupas dos assassinos é compatível com o perfil genético de 2 dos 3 PMs presos na condição de suspeitos. O soldado Juan Silva Rodrigues e o cabo Denis Martins. Esse crime foi em novembro do ano passado. A Polícia Civil pretende concluir a investigação nos próximos dias. 2 turistas argentinos foram baleados hoje no Rio. Eles estavam na praia da Barra da Tijuca e foram assaltados. O ladrão atirou nos 2 e fugiu com um comparsa que o esperava numa moto. Bombeiros resgataram de helicóptero uma das vítimas. O estado de saúde deles não foi divulgado. O governo americano mencionou o Brasil numa publicação na internet ao criticar as decisões do Supremo Tribunal Federal. O Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental dos Estados Unidos publicou a mensagem na rede social X. O órgão é ligado ao Departamento de Estado americano, o equivalente ao nosso Ministério das Relações Exteriores, e foi imediatamente replicada em português pela Embaixada dos Estados Unidos em Brasília. O governo Trump afirmou que o respeito pela soberania é uma via de mão dupla com todos os parceiros dos Estados Unidos, incluindo o Brasil. Bloquear o acesso à informação e impor multas a empresas sediadas nos Estados Unidos por se recusarem a censurar pessoas que vivem nos Estados Unidos é incompatível com os valores democráticos, incluindo a liberdade de expressão. O texto não cita o nome do ministro do STF, Alexandre de Moraes, mas é uma referência a uma disputa judicial envolvendo o blogueiro Alan dos Santos. Ele é considerado foragido da justiça na investigação por atos antidemocráticos e ataques às instituições brasileiras e mora nos Estados Unidos. Em dezembro de 2023, Moraes determinou o bloqueio, aqui no Brasil, do canal do blogueiro na plataforma de vídeos Rumble, que tem sede nos Estados Unidos, além da suspensão do repasse do dinheiro vindo da monetização do canal. O ministro afirmou que os canais e perfis do investigado nas redes sociais são usados como verdadeiros escudos protetivos para a prática de atividades ilícitas. A Rumble bloqueou a página no Brasil e recorreu da decisão. No ano passado, a primeira turma do STF rejeitou o recurso.
Agora, no começo de fevereiro, o ministro Alexandre de Moraes afirmou em nova decisão que devia aos reiterados, conscientes e voluntários descumprimentos das ordens judiciais, além da tentativa da plataforma de não se submeter ao ordenamento jurídico e poder judiciário brasileiros, para instituir um ambiente de total impunidade e terra sem lei nas redes sociais. E deixou claro que se trata de uma decisão para ser cumprida no Brasil. Determino a suspensão imediata, completa e integral do funcionamento do Rumble em território nacional, até que todas as ordens judiciais proferidas nos presentes autos, inclusive com o pagamento das multas, sejam cumpridas e seja indicado em juízo a pessoa física ou jurídica representante em território nacional. No mesmo dia, a Rumble entrou com um processo contra o ministro Alexandre de Moraes na Justiça dos Estados Unidos. Participa da ação a empresa Trump Media and Technology Group, do presidente americano Donald Trump. As empresas acusaram Moraes de censura e pediram que as ordens do ministro para derrubar contas de usuários não tenham efeito nos Estados Unidos. Ontem, a Justiça americana negou o pedido. Sem entrar no mérito, o Tribunal da Flórida afirmou que as decisões de Moraes não se aplicam aos Estados Unidos. Foi depois dessa decisão que o governo Trump se referiu pela primeira vez ao assunto. Em resposta, o Itamaraty afirmou que o governo brasileiro recebe com surpresa a manifestação veiculada hoje pelo Departamento de Estado norte-americano e que o governo brasileiro rejeita com firmeza qualquer tentativa de politizar decisões judiciais. O Itamaraty afirmou ainda que a manifestação do Departamento de Estado distorce o sentido das decisões do Supremo Tribunal Federal, cujos efeitos destinam-se a assegurar a aplicação no território nacional da legislação brasileira pertinente, inclusive a exigência da Constituição de representantes legais a todas as empresas que atuam no Brasil. A liberdade de expressão, direito fundamental consagrado no sistema jurídico brasileiro, deve ser exercida no Brasil em consonância com os demais preceitos legais vigentes, sobretudo os de natureza criminal. Trump disse hoje que vai assinar um acordo com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky na sexta-feira. A Ucrânia é rica em minerais raros, alguns deles essenciais para a indústria de computadores e semicondutores. A Ucrânia quer proteção americana contra a invasão russa, que completou 3 anos. Parte dos minerais está em áreas tomadas pelos russos. Desde 12 de fevereiro, já houve ao menos 4 versões do acordo de exploração. Os ucranianos descreveram a primeira versão como ruim, a segunda como melhor do que a primeira e a terceira como um desastre. Volodymyr Zelensky chegou a dizer que não iria comprometer o futuro do país num acordo ruim. Hoje, Donald Trump afirmou que eles vão se reunir na sexta-feira em Washington para assinar os termos. Trump disse que com o acordo, os Estados Unidos terão de volta o dinheiro enviado à Ucrânia na forma de armas nos últimos anos. Durante a entrevista, Donald Trump não confirmou um item essencial para os ucranianos. Eles insistem que no documento final conste claramente que os Estados Unidos darão garantias de segurança à Ucrânia. Numa das versões do texto, a qual o jornal The New York Times e sites ucranianos tiveram acesso, existe a menção, mas de forma vaga. Os Estados Unidos apoiam os esforços da Ucrânia para obter as garantias de segurança necessárias para estabelecer uma paz duradoura. Volodymyr Zelensky afirmou que o documento a ser assinado na sexta-feira é um primeiro passo de uma negociação maior com os americanos e que tudo precisará ser ratificado pelo parlamento ucraniano. O presidente americano publicou nas redes sociais um vídeo gerado por inteligência artificial que mostra o que ele sonha para a faixa de Gaza. A situação atual do território antecede a pergunta: o que vem a seguir? Surgem prédios de luxo, o bilionário Elon Musk com um prato típico, dançarinas barbadas e uma criança com um balão de Trump. Na sequência, mais prédios luxuosos e Trump ao lado de outra dançarina. Elon Musk reaparece jogando dinheiro para o alto, uma estátua dourada de Trump e o presidente americano se refrescando com o primeiro-ministro israelense à beira de uma piscina. O grupo terrorista Hamas devolveu os corpos de 4 reféns israelenses. Os restos mortais entregues esta noite, como sendo dos reféns Tsahi e Dan,
Ohad Yahalomi, Itzik Elgarat e Shlomo Mansour vão passar por exames de DNA. Como parte da trégua, Israel se comprometeu a libertar hoje 602 prisioneiros palestinos. O governo israelense ia soltar esses detentos no fim de semana passado, mas suspendeu a libertação por considerar que os terroristas do Hamas tinham violado o acordo de cessar-fogo. Entre essas violações estão as cerimônias de entrega dos reféns. Israel e organizações internacionais de direitos humanos têm criticado duramente esses eventos, que chamaram de humilhantes. A entrega dos corpos dos reféns hoje ocorreu sem a cerimônia. Foi a última devolução de reféns da primeira fase do cessar-fogo. Também nesta quarta-feira, os israelenses acompanharam o funeral da família Bibas. A mãe, Shiri, e os 2 filhos pequenos, Ariel e Kfir, foram sequestrados pelo Hamas em 7 de outubro de 2023. Israel acusa os terroristas de assassinarem a família em cativeiro a sangue frio. Os terroristas também sequestraram o pai deles, Yarden Bibas, mas ele foi libertado com vida. Hoje, declarou o amor pela família e disse: Shiri, me proteja para que eu não afunde. Em Tel Aviv, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu se apresentou à justiça para depor sobre as acusações de corrupção que enfrenta. Ele responde por supostas trocas de favores envolvendo empresários, entre eles executivos da imprensa israelense. No tribunal, Netanyahu negou os crimes. Ele é o primeiro chefe de governo de Israel a ser alvo de um processo criminal ainda no cargo. As condições de saúde do Papa Francisco apresentaram uma ligeira melhora nas últimas 24 horas. O boletim de hoje da Santa Sé destaca uma notícia importante. A leve insuficiência renal detectada nos últimos dias foi resolvida. A tomografia do tórax feita ontem mostrou uma evolução normal do quadro inflamatório pulmonar. Os exames hematológicos e de laboratório de hoje confirmaram a melhora observada ontem. Francisco continua recebendo oxigênio de alto fluxo e, até o momento, não apresentou crises respiratórias asmáticas. A fisioterapia respiratória continua. Foi a primeira vez que o boletim se referiu a ela. Apesar da leve melhora, o prognóstico permanece reservado. Durante a manhã, o Papa recebeu a Eucaristia e, à tarde, trabalhou. Ficou sentado na poltrona. Ele come regularmente alimentos sólidos. Hoje, o terço na Praça São Pedro foi conduzido pelo decano do Colégio dos Cardeais, Giovanni Battista Re. As vigílias de orações pela recuperação do Papa continuam no Vaticano, na Itália, na Argentina e em outros países por onde ele passou. A seguir, a coleção de prêmios de Ainda Estou Aqui, antes mesmo da festa do Oscar. A Academia de Cinema de Hollywood publicou a foto oficial dos indicados ao Oscar deste ano. São 172 indicados. A Fernanda Torres aparece no alto, à direita. Ao lado dela, os produtores de Ainda Estou Aqui, Rodrigo Teixeira e Maria Carlota Bruno. Ontem à noite, eles estiveram no jantar oferecido pela Academia em Los Angeles e posaram para fotos na chegada. Ainda Estou Aqui tem 3 indicações ao Oscar e já chega premiadíssimo a essa disputa. I'm Still Here, Brasil. A trajetória já é de muito sucesso. Ainda Estou Aqui recebeu 38 prêmios no Brasil e no exterior desde a estreia mundial no Festival de Veneza no ano passado. Uma das produtoras do longa, Maria Carlota Bruno, diz que foi já no festival italiano que a equipe sentiu que o filme tinha mesmo algo de especial. A produção ganhou o prêmio de melhor roteiro e emocionou o público. Ele teve 10 minutos de aplauso, né? Porque você vê de fato que as pessoas estão tocadas, né, pela história. Porque é uma história de uma família que poderia ser a minha família, a sua família, que poderia ter acontecido com qualquer família. De lá para cá, o filme conquistou prêmios inéditos, como o Goya, o principal do cinema espanhol, e o Globo de Ouro de melhor atriz para a Fernanda Torres. Thank you very much.
Os números da bilheteria também estão sendo considerados uma vitória para Ainda Estou Aqui. No Brasil, mais de 5 milhões de espectadores já vieram aos cinemas. E o filme está na lista dos mais assistidos em vários países. Salas lotadas nos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, França, Itália. O filme Ainda Estou Aqui já foi exibido em 17 países e tem estreia marcada para vários outros, como a Alemanha. O cinema brasileiro já brilhou lá fora muitas vezes. Uma história que começou há mais de 70 anos. O Cangaceiro foi o primeiro a conquistar o mundo em 1953. Assassino desgraçado. Levou 17 prêmios, 2 no Festival de Cannes. Melhor trilha sonora e melhor filme de aventura, uma categoria que não existe mais. Em 1962, O Pagador de Promessas ganhou 36 premiações. A principal foi a Palma de Ouro de melhor filme em Cannes, a única do Brasil até hoje. Glauber Rocha levou a melhor direção em Cannes com O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, filme que conquistou 8 premiações. Eles Não Usam Black Tie foi premiado nos festivais de Havana, Nantes e Veneza. 20 troféus. Reuniãozinha difícil. Central do Brasil venceu 24 disputas e quase deu o Oscar a Fernanda Montenegro. O que é que você conhece aqui no Rio? Minha mãe. Tropa de Elite teve 3 vitórias. Destaque para o Urso de Ouro de melhor filme em Berlim. No BOPE não entra polícia corrupta. Cidade de Deus ganhou 51 prêmios, incluindo o BAFTA de melhor montagem. E ainda teve 4 indicações ao Oscar. Eu sempre quis ser fotógrafo. O presidente do Conselho da Cinemateca Brasileira diz que o reconhecimento de Ainda Estou Aqui já é uma grande conquista. Gaspa, paranoico. Acho que está sendo perseguido. É um fato extraordinário, né? E a campanha ganha essa dimensão que ganhou muito pela qualidade do filme, muito pela personalidade, pelo talento e pela personalidade da Fernanda Torres. Fernanda Torres já surpreendeu uma vez. Em 1986 foi eleita melhor atriz no Festival de Cannes por Eu Sei Que Vou Te Amar. Tinha 19 anos. Você me educou para te fazer sofrer. A atriz Sandra Corvelloni ganhou o mesmo prêmio em 2008 pelo filme Linha de Passe. Eu sou pai e mãe de vocês, ouviu? Eu sou pai e mãe de vocês! Dirigido por Walter Salles e Daniela Thomas, que são diretor e produtora de Ainda Estou Aqui. Foi uma grande surpresa, na verdade, né? Para mim e para todo mundo, né? No caso do Ainda Estou Aqui, a gente tá todo mundo na torcida porque ela já está lá, né? E você pode publicar isso? Mas claro que os brasileiros querem mais. Isso é muito bonito, assim, de sentir que o brasileiro está torcendo, está orgulhoso, né, do cinema nacional. E chegar até aqui já é muito vitorioso para o filme. O Jornal Nacional fica por aqui. Uma boa noite. Boa noite, até amanhã.